tantas terras. A paz de Jesus e o amor de Maria. Esse é o canal Não Tenhais Medo e meu nome é Pietra Barrado. Hoje eu vou falar sobre algo que eu considero muito importante, que é a obediência à Igreja Católica. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, sigam nas nossas redes sociais e não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Bom, muitas pessoas pensam que a obediência à Igreja é algo imposto, como se ela fosse ditadora, sendo que não é assim. Eu vejo que muitas pessoas acham que a Igreja simplesmente dá ordens e quem é católico segue simplesmente porque é obrigado a seguir. Mas não é assim que acontece, as coisas não funcionam desse jeito. E é espantoso ver que existem muitas pessoas que pensam que é desse jeito. O Catecismo da Igreja Católica diz que a obediência na nossa fé é submeter-se livremente à palavra que nós ouvimos de Deus. Ou seja, é a nossa escolha de obedecer aquilo que Deus nos diz, tanto nas Sagradas Escrituras, quanto através do magistério da nossa igreja. Ou seja, através das autoridades que nós temos na Igreja Católica. Padre Paulo Ricardo tem uma homilia em que ele fala justamente sobre isso. Nessa homilia, ele diz que o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, antes dele tem um detalhe muito importante, que Deus diz, ouve Israel, Shema Israel. Ou seja, ele pede que as pessoas ouçam aquilo que ele está dizendo. Se as pessoas ouvirem, elas vão ser capazes de obedecer. Então, a obediência à igreja, antes de tudo, é ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus nos pede. Porque desse jeito nós vamos conhecer o que ele realmente nos pede e assim nós vamos ter certeza de que aquilo é o melhor. E não só porque tem alguém falando que é o melhor, mas nós vamos perceber que realmente é. A obediência nasce da nossa confiança em Deus. Quando nós conhecemos melhor a Deus, nós percebemos que Ele nos ama. E conhecendo esse amor, nós percebemos que nós podemos confiar em Deus, porque nós iremos saber que Ele é quem sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele nos deixou mandamentos, se Ele nos deixou regras, digamos assim, é porque é isso que vai guiar a nossa vida para melhor, é isso que vai nos levar para mais perto de Deus. Conhecendo a Deus e dando esse passo da obediência através da fé, nós vamos poder cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar não é um sentimento, é claro que envolve afeto também, mas antes disso é uma decisão. Então nós precisamos escolher, nós precisamos nos decidir por Deus. É difícil tomar essa decisão de repente, assim, porque nós colocamos muitas outras coisas antes de Deus. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, geralmente. Nós sempre fazemos muito por outras coisas que não são Deus e às vezes não fazemos nada por Deus. Então a obediência é justamente algo que vai nos levar a estar mais próximos dele, a realmente amar ele sobre todas as coisas. Obedecendo a Deus, nós podemos receber e viver melhor os sacramentos, nós passamos a nos aprofundar na própria fé. Então é algo que não é simplesmente por fazer. A obediência não é algo que a gente simplesmente segue algumas regras. Nós vivemos aquilo. Aquilo traz benefícios para nós. Essa vivência da obediência traz muitos benefícios. E essa obediência não é cega, é uma obediência que confia que Deus sabe o que é melhor para mim. Então, por exemplo, os mandamentos. Os 10 mandamentos foi o que Deus nos deixou para que nós possamos viver bem a nossa fé. Então, são 10 regras, digamos assim, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Os 10 mandamentos, apesar de serem considerados regras para nós cristãos, eles são regras para quem realmente escolheu seguir a Deus, realmente escolheu se submeter àquilo, porque uma obediência
obrigada, digamos assim, fazer aquilo seguir só por seguir, não é amor a Deus. O amor a Deus está justamente na livre escolha de se submeter a essas regras. Eu vejo que existem muitas pessoas que querem moldar a igreja às suas próprias crenças, às suas próprias vontades. Por exemplo, eu sou católico, mas não acredito em tal coisa. Eu sou católico, mas não concordo com tal coisa. Isso não é ser católico. A partir do momento que você se diz católico, você está dizendo que você se submeteu a seguir a igreja em tudo que ela nos diz. E não a querer ficar reformulando uma instituição que tem mais de 2000 anos às suas próprias vontades. Além disso, ninguém é obrigado a seguir a igreja católica. Na própria Bíblia diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Ou seja, Jesus nos diz que nós podemos fazer o que nós quisermos, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque existem muitas coisas que vão nos afastar dele. E como eu disse em um vídeo anterior, Jesus é a essência do bem. Então, tudo que está distante dele, obviamente, não é bem, é mal. Então, à medida que nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do que é ruim. Quando eu conheço a Deus e resolvo buscar a Ele, eu estou buscando algo que eu sei, que eu conheci e tenho certeza que é muito maior do que eu. Algo que eu sei que é de onde vem todo o bem. Mas quando eu coloco as minhas ideias, as minhas vontades acima disso, querendo moldar Deus ao que eu gostaria que fosse, eu estou me colocando como o meu próprio Deus. Eu coloco as minhas vontades, os meus achismos acima daquilo que é o tudo. Como eu disse anteriormente, para nós obedecermos à Igreja Católica, nós precisamos fazer isso de forma livre. E isso só vai acontecer quando nós conhecermos verdadeiramente a Deus. Quando nós dermos o passo de nos aprofundar no conhecimento dele mesmo. Estudar sobre a Igreja e realmente querer aprender mais sobre isso. É claro que essa obediência não é algo fácil. Nós temos que abrir mão de muitas coisas que nós pensamos, de muitos hábitos, costumes que nós tínhamos e principalmente nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, de achar que tudo que nós mesmos pensamos é o correto, da nossa convicção de, nossa, essa é a minha crença e ela realmente está certa. Não, quando nós conhecemos a Deus e nos submetemos, nós começamos a obedecê-lo, nós percebemos que muitas das coisas que nós acreditávamos antes estavam erradas, na verdade. Principalmente nos dias de hoje, que tem cada vez mais ideologias que confundem a nossa cabeça e fazem nós nos afastarmos de Deus. É claro que se submeter dessa forma não é um processo fácil. Eu mesma, há um tempo atrás, ainda não conhecia verdadeiramente o que Deus me pedia. A minha família sempre teve uma vivência cristã. Eu fui batizada quando era bebê, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas embora eu tenha feito tudo isso, eu não conhecia realmente a doutrina da igreja, não conhecia toda a beleza da igreja. Em um determinado momento da minha vida, por algumas circunstâncias, eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a aprender mais sobre e me senti movida a realmente me submeter a Deus, a seguir o que Ele me pedia. Foi um processo difícil, claro. Eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu pensava, abrir mão de hábitos e deixar meu egoísmo de lado. Essa questão do egoísmo é algo que eu acho que a gente tem que lutar a vida inteira. Mas no momento inicial é bastante chocante, é bastante complicado isso. E como é dito na Bíblia também, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então essa obediência, essa submissão é uma submissão que liberta, porque nos liberta dos nossos vícios, nos liberta da escravidão de nós mesmos. Quando nós não conhecemos a Deus, nós vivemos baseados por aquilo que nós pensamos, nós acreditamos, nós achamos, nós realmente nos tornamos escravos de nós mesmos. O nosso único ponto de referência acaba sendo essa nossa própria mentalidade. Quando nós abrimos mão disso, ou pelo menos começamos a abrir mão disso, para nos apoiar em Deus, para confiar em Deus, nós realmente nos sentimos livres. E foi o que eu senti. É claro que ainda estou muito longe de ser uma pessoa realmente constante e fiel como os santos foram, não estou nem perto disso, mas pelo menos é uma busca diária, que é algo que todo cristão deve ter. Nós cristãos devemos ter essa busca, essa vontade de ser submissos a Deus realmente. Nós não somos muitas vezes justamente porque nós ainda somos egoístas. Nós ainda temos pensamentos próprios que nós nos apegamos a eles e dizemos, não, mas isso aqui não tem problema, é uma coisa tão boba, por que eu vou abrir mão disso? É uma luta até o final da nossa vida, para deixar esses vícios de lado. Mas se nós estamos buscando deixar isso de lado, nós estamos tentando amar a Deus. E Ele reconhece isso. Ele vê nessa luta a nossa vontade de amá-lo sobre todas as coisas. E é claro que conforme nós vamos caminhando, Ele vai nos dando a graça de ir aprendendo a amar também. Pode parecer contraditório, né? Buscar se submeter, ser obediente para poder ser livre. Mas essa é a realidade. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos a escolha de seguir o que Ele nos pede ou não. Mas se Ele nos mostra um caminho, é porque aquele caminho é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Porque esse caminho é em Deus. E Ele é a fonte de todo bem, de toda alegria, de toda felicidade que nós podemos ter. Além disso, esse chamado de Deus, o chamado à santidade, é para todos. Todas as pessoas que Ele criou são chamadas a ser um só com Ele. Eu queria citar um exemplo muito claro de submissão e obediência a Deus, que é Abraão, pai da fé. Abraão se submeteu a Deus de todas as formas que lhe foram pedidas. Ele saiu de sua terra e deixou tudo ali para ir para outro lugar, porque Deus pediu. Ele nem sabia para onde estava indo, mas ele confiou em Deus. Ele conheceu o amor de Deus e confiou que aquilo seria o melhor. Abraão e sua esposa Sara, em idade avançada, não tinham filhos. E naquela época, isso era considerado como se eles não tivessem sido abençoados. A família morreria ali. Mas, mesmo assim, contra todas as expectativas, eles foram agraciados com Isaac. Eles confiaram em Deus porque Deus pediu para que confiassem. Embora aos olhos de muitos, não ter tido filhos antes poderia significar que Deus não amasse eles. Mesmo eles tendo essa desculpa, bem entre aspas, eles escolheram confiar em Deus e por causa dessa confiança, eles foram agraciados com um filho. Um tempo depois, Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho, o filho que lhe tinha sido dado, Isaac. Naquele tempo, outros povos pagãos, eles faziam sacrifícios humanos. Então, em obediência a Deus, como um sinal talvez de agradecimento a Deus, né, porque ele havia lhe pedido, Abraão foi para sacrificar seu filho, mas no momento em que ia acontecer aquilo, Deus falou, não faça isso. Aquele foi um momento de provação da fé de Abraão. E sim, ele provou a sua fé, ele provou o seu amor a Deus acima de tudo. Nesse momento, Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria realmente uma prova de amor e de fé de Abraão. E foi o que ele teve.
Além disso, vale ressaltar também que esses momentos de provação fortalecem ainda mais a nossa fé, até porque Abraão foi capaz ali de obedecer a Deus e logo em seguida ele foi recompensado por isso, podendo continuar com o seu filho. Isso nos leva também a Maria, que é o maior exemplo de submissão e obediência que nós temos. A pessoa que foi a mais perfeita nesse e em todos os outros sentidos, claro. O quase sacrifício de Isaac foi uma prefiguração do sacrifício de Jesus na cruz. Abraão ali foi pedido para que ele entregasse o seu filho, a vida de seu filho a Deus. Isso não chegou a acontecer naquele momento, mas já nos mostra o que viria a acontecer depois, porque na verdade o sacrifício foi consumado em Jesus Cristo. E ali Maria, aos pés da cruz, viu o seu filho morrer. Ela foi capaz de entregar o seu filho para Deus para que todas as outras pessoas pudessem ser salvas. Maria, ela gerou Jesus Cristo em seu ventre. Ela teria todos os motivos para não entregar ele, a vida dele, a Deus, digamos assim. Ela amava seu filho. Como pode uma mãe ver seu filho sofrer tanto, mas ainda assim ser capaz de entregá-lo a Deus, entregar a sua vida por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo e por amor a todos nós que nos tornamos seus filhos também. Maria é o nosso maior exemplo de obediência. Ela foi obediente desde o primeiro momento. Quando o anjo anunciou que ela teria como filho o Salvador, ela disse: "Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade." Ela não colocou a vontade dela ali. Ela pediu para que fosse feita simplesmente a vontade de Deus. Ela estava feliz em se submeter àquilo. Ela estava feliz em fazer a vontade de Deus em todos os sentidos. Mesmo que fosse algo, aos olhos das outras pessoas, difícil ou absurdo. É comum as pessoas pensarem que o sim de Maria a Deus se deu pelo fato de que ela foi concebida sem o pecado original, ou seja, ela não tinha nenhuma mancha do pecado nela, e foi isso que fez com que ela dissesse sim a Deus simplesmente. Mas não, Maria, assim como nós, tinha o livre-arbítrio. Ela poderia simplesmente ter dito: "Não, eu não quero." Ela tinha total liberdade para isso. E uma coisa que deixa isso de uma forma muito clara é que Adão e Eva também foram criados sem o pecado original. Então, todos sabem o que aconteceu. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram sair da presença de Deus. Então, tudo que veio depois foi simplesmente consequência dessa desobediência. Maria não. Maria permaneceu na obediência. Ela permaneceu submissa e acatando a vontade de Deus. E foi justamente isso que a engrandeceu. Nesse vídeo, eu quis ressaltar a importância dessa obediência livre a Deus e mostrar que é preciso confiar nele. Confiar na sua misericórdia com o nosso passado, confiar no presente, sabendo que é Ele quem está conduzindo os nossos passos, se nós deixarmos, e confiar no futuro também. Confiar em Deus é, como dizem, é assinar uma folha em branco, entregar para Ele e deixar que Ele escreva o que quiser nela. Não tenhais medo de conhecer mais a Deus e se sentir movido a ser obediente a Ele. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras.